Olhando para o planeta em que vivemos, explorando suas enormes dimensões, talvez a questão mais emblemática de todas tenha relação com os diversos e enormes trabalhos de pedra que se encontram ao redor do mundo. Na maioria dos casos, essas obras-primas da arquitetura são enormes construções que existem há milhares de anos e que foram deixadas por povos antigos que sequer haviam inventado a roda. Até os dias atuais, a ciência não consegue explicar completamente como simples pessoas foram capazes de levantar esses monumentos apenas fazendo uso de ferramentas primitivas e, pelo visto, essa resposta ainda parece estar distante do conhecimento humano moderno. Mesmo com toda essa incerteza, cientistas não desistem de encontrar tais respostas, mesmo que levem sua vida inteira envolvidos neste mistério. Para descobrir tais detalhes, especialistas acham importante analisar cuidadosamente a arte de encaixar as pedras umas nas outras. Algo que, quando visto de perto, mostra-se realmente impressionante. Foi assim que pesquisadores concluíram que alguns cortes de pedra são simplesmente impossíveis de serem feitos sem o uso de tecnologia moderna, como as que estão disponíveis hoje em dia. Na verdade, para alguns, nem mesmo utilizando tais ferramentas que temos hoje em dia, esses trabalhos seriam realizados com tanta perfeição. Quer saber como os cientistas chegaram nessa conclusão? Então fique ligado no vídeo de hoje. Só que antes de assistir, é importante que você se inscreva no Messenger do Mundo Desconhecido. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber os nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Lendas sobre esplendorosas civilizações antigas e sua destruição cataclísmica fazem parte de quase todas as culturas do mundo, não é mesmo? O cético universo científico moderno frequentemente pergunta a si mesmo: se houveram civilizações altamente avançadas no passado, onde estão as provas, como máquinas e coisas do gênero? E não deveríamos ter encontrado as ruínas de suas cidades? A resposta é clara para alguns que afirmam que tais provas existem e que as centenas de cidades em ruínas que já foram encontradas acima e abaixo da água são tais provas. A ideia de que o homem era primitivo no passado e de que o presente representa o apogeu da civilização em nosso planeta é razoavelmente bem aceita no Ocidente. Porém, outras culturas veem a história como um processo cíclico e nossa sociedade atual como fruto do declínio de uma antiga era áurea. O passado legou cidades megalíticas, construídas para durar milhares de anos. Quão primitivos devemos imaginar terem sido esses povos? As estruturas do Planalto de Gizé são, por exemplo, os mais famosos casos de maravilhas tecnológicas construídas pelos antigos usando tecnologias que não conseguimos compreender nem duplicar hoje em dia. Quem construiu esses monumentos, como e por quê, são perguntas que têm sido alvo de imensas especulações ao longo de dezenas, centenas e milhares de anos. Além disso, a Esfinge é uma das 3 estruturas mais controversas do Egito, juntamente com a Grande Pirâmide, é claro. Escavada em rocha sólida, a Esfinge parece tipificar o mistério do Egito ao olhar silenciosamente o horizonte. A idade da Esfinge é uma questão para muitos debates. Seu corpo está gravemente afetado pela erosão, embora o governo egípcio esteja reconstruindo-a até hoje. Christopher Dunn é um engenheiro mecânico inglês que desde 1977 vem se questionando sobre a maneira pela qual a pirâmide de Quéops foi construída. Em visitas que fez ao Egito, esse pesquisador entrou em contato com arqueólogos e perguntou-lhes sobre os métodos que os antigos egípcios usavam para cortar o granito de maneira tão precisa. Os arqueólogos explicaram que possivelmente fizeram uso do método com cunhas com água que permitiam rachar a pedra com facilidade. Rachar a rocha? Afirma Dan. É muito diferente de trabalhá-la e eles não me explicaram como as ferramentas de cobre foram capazes de cortar o granito dessa maneira. Por sugestão dos arqueólogos, ele foi até Assuão para ver de perto as marcas deixadas nas pedreiras pelos operários e o obelisco que lá se encontra.
Após isso, Christopher Dunn continuou percorrendo grande parte do território do Egito em busca de encontrar a resposta para o grande enigma da construção das pirâmides. O Templo do Vale de Khafre, perto da Esfinge, também é uma estrutura muito incomum. É feito de imensos blocos de granito e de arenito, pesando até 100 toneladas cada um. Não há inscrições de nenhum tipo e os blocos estão encaixados perfeitamente em um curioso padrão de quebra-cabeças que faz com que se ajustem com uma exatidão impressionante. Isso, como já percebemos, é uma espécie de marca registrada dos antigos construtores. Uma espécie de projeto que não é apenas difícil de ser levantado, mas também difícil de ser demolido. Isso porque, como os blocos se encaixam uns nos outros, não podem ser cortados como tijolos ou blocos quadrados de cimento, por exemplo. É especialmente interessante comparar as técnicas de construções encontradas no Templo do Vale de Khafre com aquelas vistas em outros pontos do planeta, como no que chamamos de antiga civilização pré-colombiana. Até hoje, intriga os pesquisadores a impressionante técnica de corte dos enormes blocos deixados pelos Incas. Cada uma das pedras ornamentadas por esse povo, algumas dessas pesando dezenas de toneladas, também são caracterizadas por encaixarem perfeitamente uma na outra, como as peças de um quebra-cabeça e sem o uso de cimento. Todo o trabalho era feito sem o emprego de ferramentas de ferro, metal desconhecido pelas civilizações pré-colombianas. Entre as pedras, em muitos pontos o encaixe é feito de modo tão perfeito que nem mesmo uma lâmina de faca pode ser transpassada entre elas. É muito surpreendente, não? Um religioso espanhol que visitou as construções incas logo após a conquista da Espanha sobre o antigo território dessa civilização, julgando ser impossível que uma obra daquele porte tivesse sido erguida apenas pelo braço humano, voltou ao seu país afirmando que os índios que antes viviam ali teriam sido ajudados pelo próprio demônio em pessoa. Teorias mais ousadas ainda falam em uma mãozinha oferecida por extraterrestres, seres inteligentes que teriam apresentado às civilizações primitivas tecnologias capazes de realizar esse trabalho de um modo relativamente simples. Porém, até hoje nenhuma dessas teorias foram realmente provadas ou comprovadas, e a ideia que permanece em pauta tem relação somente com a enorme eficiência dos antigos de cortar pedras com ferramentas primitivas. Mas como isso é possível? Os Incas construíram um imenso império onde hoje se localiza a América do Sul. A área do império está quase totalmente inserida na região da Cordilheira dos Andes, mas há evidências arqueológicas de que os Incas mantiveram estreitas relações com outros povos que habitavam a região amazônica, o que é um fato dentro do cenário científico. Em ambas as regiões, foi necessária a construção de fortalezas, já que nem sempre havia um contato diplomático entre os diversos povos. As fortalezas indicam o caráter belicoso do Império Inca, que submeteu muitos povos a seu domínio com o passar dos anos. As edificações serviam para garantir a defesa de regiões e das cidades. Uma das fortalezas, cuja construção ainda está de pé, encontra-se nos arredores de Cusco, no Peru. A cidade foi capital do Império Inca e próxima a ela estão os monumentos de Sacsayhuamán, construídos de forma a representar a cabeça de um puma. Não se sabe com precisão a origem da construção. No entanto, como sempre acontece, existem várias versões possíveis de serem lançadas. A parte mais complicada de ser explicada é exatamente a maneira como tais pedras foram recortadas. Em Nuapa Huaca, por exemplo, existe um monumento em comum conhecido como Nuapa Iglesia. Essa pequena construção é uma das mais visitadas da região de Ollantaytambo, que fica a apenas 30 quilômetros de distância da cidade vizinha mais famosa, Machu Picchu. Toda uma teoria mística gira em torno da pedra Naupa Iglesia, algumas divulgadas em documentos pelos próprios Incas que, no passado, habitaram esse local. Principalmente por seu formato de porta, muitos acreditam que a Naupa Iglesia seja um portal para um novo plano, de onde, teoricamente, os Incas teriam adquirido conhecimento de seres superiores.
No entanto, ao observar atentamente a rocha esculpida, é impressionante pensar em como tal obra foi feita sem o uso de máquinas tecnológicas. De acordo com o que a história nos conta, os incas eram um povo antigo que sequer conheciam o metal ou a roda. Porém, essa construção e todas as outras deixadas não só pelos incas, mas por diversas outras civilizações ao redor do globo, parecem ter sido feitas com cortes de raio laser. Como é possível? Teriam mesmo esses povos recebido ajuda extraterrestre? Essa parece que é mais uma pergunta que vai ficar sem resposta. Pelo menos por enquanto.